capítulo 6, verso 12. Quem achou diz amém. Depois, ou melhor, verso 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Queridos, o texto que nós acabamos de ler faz parte das leis que foram dadas a Deus, a Moisés, através de uma palavra do Senhor sobre tudo o que deveria acontecer no tabernáculo móvel. Haja vista que esse tabernáculo móvel foi criado para que o povo pudesse adorar a Deus no período do deserto. Quando a nuvem da glória de Deus pairava, eles tinham que parar, montar acampamento, montava-se também tabernáculo. Quando a nuvem da glória de Deus se movia, tinha que desmontar tudo e seguir a nuvem. E esse tabernáculo que foi montado no deserto, que foi uma planta do que Deus queria para o futuro e representava também a pessoa de Cristo Jesus, com todos os seus utensílios, todas as suas ornamentações, tinha também ali um altar do holocausto. E esse altar do holocausto foi dado uma lei, uma ordem por Deus, que o fogo que se acendeu nesse altar, ele não poderia, em hipótese nenhuma, se apagar. Quando você volta alguns capítulos, no capítulo 9, verso de número 24, a Bíblia diz que quem acendeu esse fogo foi o próprio Deus. Então, Deus acende o fogo do altar e dá uma ordem dizendo: esse fogo que foi aceso, ele não pode se apagar de modo algum. E Deus vai dar ordem aos sacerdotes para que pudessem manter esse fogo aceso através de um ritual. Todos os dias de manhã, o sacerdote deveria colocar suas vestes, ir até o altar, remover as cinzas do altar. Depois que a cinza fosse removida do altar, ele deveria trocar as suas vestes e, com uma veste simples, levar a cinza para fora a um lugar determinado por Deus, porque até as cinzas do que era sagrado, Deus também tinha um ritual preparado para aquelas cinzas. A pergunta é: por que eles deveriam trocar as vestes para remover as cinzas do altar e depois trocar as vestes para levar a cinza para um lugar separado? Deus estava mostrando que ele não misturava o sagrado com o comum, porque levar a cinza para fora era um ato comum, mas remover a cinza do altar, eles estavam tocando no sagrado. Então Deus não mistura aquilo que é sagrado com aquilo que é comum. E é um grande perigo para nós quando nós queremos misturar o que é sagrado com aquilo que é comum e aquilo que é comum com aquilo que é sagrado. Porque se as pessoas não tiverem noção que aquilo que é sagrado tem que ser respeitado, elas vão sair por aí tratando as coisas espirituais de qualquer jeito. Se as pessoas não tiverem noção que aquilo que é sagrado deve se manter um ritual que foi dado por Deus, elas vão sair por aí tratando o sagrado como normalidade. Deus está provando que no altar, aonde o holocausto era oferecido, ele não aceitava o comum ser sagrado e nem o sagrado ser comum. Porque diante do sagrado você tem que ter um comportamento por causa daquilo que é sagrado. Diante do comum você tem um comportamento porque é comum. Pare de tratar as coisas de Deus que são sagradas como se fossem coisas normais. Pare de tratar as coisas de Deus que são sagradas como se fossem coisas comuns, porque Deus ainda é santo e ainda exige respeito naquilo que é sagrado. Pega leve hoje, Pai.
Deixa eu respirar aqui, porque senão vai. Então Deus não aceita essa mistura. Deus não aceita que haja essa falta de limite de respeito. Então ele diz, põe a veste para ir tirar a cinza. Mas quando vocês forem jogar a cinza fora, troque as vestes. Quando voltar para o altar para pôr a lenha, põe a veste sacerdotal de novo. Por quê? Porque vocês vão tocar no que é sagrado. Esse altar aqui era o lugar onde se entregava tudo. O tudo do povo estava ali, era uma oferta que era entregue ao Senhor. Porque altar é lugar de entrega. Altar é lugar de se doar. Altar não é lugar onde você recebe, altar é lugar onde você entrega. E Deus tinha uma preocupação muito grande com esse altar, porque apesar de Deus ser soberano, apesar de Deus ser Deus em sua totalidade, não precisa de nós, não precisa da nossa ajuda, mas não sei por que motivo Ele gosta de trabalhar junto conosco. Ele não precisa de nós, não precisa da nossa ajuda, mas gosta de trabalhar junto conosco. Porque Deus diz, olha, o fogo eu acendo, mas quem mantém ele aceso são vocês. Deus está dizendo, o fogo é comigo, mas quem vai pôr a lenha todo dia de manhã são vocês. Vocês quem? Sacerdote. Aí alguém pode dizer, graças a Deus. Se são sacerdotes, nós somos ovelhas e membros, não precisamos manter o fogo aceso. Mas 1 Pedro diz que nós somos a geração eleita e o... Então olhe para o teu irmão e diga para ele, manter o fogo também é sua obrigação. O que é fogo estranho no altar? Nadab e Abiú. É quando o fogo de Deus não está mais e querem acender um isqueiro, um fósforo. Fogo estranho no altar é o homem tentando acender um fogo que é Deus que tem que acender. E toda vez que o homem tenta acender um fogo que é Deus que tem que acender, fica um negócio estranho. Não adianta forçar o que não vem de Deus. Não adianta impor o que não vem de Deus. Não adianta dizer que é se não vem de Deus. Porque o que é de Deus não é estranho. O que é de Deus se torna um fogo normal no meio daqueles que são espirituais. Fogo estranho. Por quê? Deus está dizendo, o fogo que acende seu. Só que o fogo que eu acendi não pode se apagar. E como é que o fogo não apaga? Diga comigo, colocando a lenha. Então diga para o teu vizinho aí, se ele não gostar, olhe para o outro e deixa ele no vácuo. Diga para ele assim, o fogo é com o papai, mas a lenha é contigo. Então não é Deus que não quer mandar fogo, é você que está com preguiça de rachar a lenha. Vai doer, mas vai curar. Pastor, e como é que eu ponho lenha no altar? Lendo a Bíblia, jejuando e orando. 3 coisas que tu não gosta.